Tudo bom? Eu sou o Rogério da Fundação Viva. Estamos começando mais um Da Ponte Pra Cá, dessa vez um formato diferente. Estamos hoje com o Henrique Nogueira. Ele é filósofo, especialista em filosofia existencial, b-boy e se aventura também como produtor cultural. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Henrique, seja bem-vindo. Você é o primeiro a estar aqui na sede da Fundação Viva. E dessa vez a gente tem que fazer esse delayzinho de... A gente pode conversar como duas pessoas normais, né? Sim. Olhando um pro outro. Sim. A gente tentou gravar isso daqui, né, de casa, mas eu tava com um delay de, sei lá, uns 10 segundos, então tava bem estranho. Tava muito complicado. Agora, explica pro nosso pessoal aqui como que é ser filósofo, b-boy, ter tanto título, especialista em filosofia existencial. Como que você se enxerga existencialmente nisso tudo, Henrique? Bom, agora eu quero ver. Bom, primeiro, eu não me apego muito aos títulos, sabe? Eu acho que o que caracteriza o trabalho é a ação, né? O quanto que a gente está ocupado com aquilo. Então, assim, o título de filósofo, há pouco tempo eu comecei a não me sentir tão incomodado com ele, porque para mim filósofo é aquele ancião ali de 70 anos, ali, aquele arquétipo do sábio. Eu não me considero só um estudante nesse sentido. Mas, por outro lado, se a gente pensa a filosofia quanto o filosofar, quanto um verbo, qualquer pessoa faz isso, né? Qualquer pessoa pode se dedicar a isso. Talvez a única diferença é que eu me dediquei um tempo maior do que a isso e fiz um curso universitário, mas não tem nenhuma diferença fundamental entre você ler textos ou simplesmente ter uma relação de rigor ao questionar a vida ou qualquer questão que se apresenta. O break foi quase minha juventude toda, assim, né? Até o começo da vida adulta, que tinha equipe de dança, então, tipo, a minha relação com o hip hop sempre foi bem visceral, assim. E a partir dessa manifestação cultural, que ela tem por característica ser uma manifestação crítica, ela sempre está dialogando com o que está posto e como que você se relaciona com o que está posto. E essa mediação, ela sempre é crítica, tipo... não se enquadrar, mas sim de se expressar, entendeu? De estar ali com aquela comunidade de sentido, tanto pelo rap, quanto break, quanto pelo grafite, tem uma cena, né? Um modo de ser ali no mundo. Então ali pra mim, isso não é uma coisa tão distinta quanto filosofia, por exemplo, sabe? Pra mim essas coisas meio que se confundem. E a especialização dessa filosofia existencial, que tipo, eu uso esse nome para não usar o termo técnico, seria hermenêutico fenomenológico. Fala isso rápido 3 vezes. Hermenêutico fenomenológico. A palavra é chata, é meio estranha, assim, mas ela quer dizer coisas simples, assim, de que a gente não estuda algo como se ele existisse por si mesmo, sabe? Como se tivesse uma verdade última. Esse paradigma a gente não... Esse paradigma, eu uso mais uma palavra estranha para explicar outra mais estranha ainda. Enfim, não trabalha com essa dicotomia entre sujeito e objeto. Aí outra palavra estranha para... dicotomia é fácil. Dicotomia é que está separada ali, é só isso. A bagagem, essa bagagem toda que você carrega tentando ser colocada. Sim, mas enfim, a gente vai misturando aqui, vai usando gíria e tanto faz. A questão é que, tipo... Agora eu me perdi completamente. Mas basicamente não trabalhar com essa dicotomia entre o sujeito e o objeto, né? Como não há um objeto em si mesmo para ser aprendido, que eu vou aprender a verdade disso, então você também não tem essa visão neutra desse observador que pode captar essa verdade. O que há um encontro entre algo questionado e o questionador. E o que aparece é o que a gente entende como fenômeno, aquilo que brota, aquilo que aparece. E a hermenêutica é aquele caráter de que sempre tem um quem do que, já que não há nada neutro, então sempre há uma pessoalidade sobre qualquer coisa que você investiga. Então se eu questionar que essa cerveja ela não existe independente de mim, ela existe comigo, literalmente, né? Ela aparece para o meu mundo e no meu mundo é o mundo onde ela aparece. É mais ou menos isso que essas duas palavras querem dizer. A conexão entre todas essas áreas para mim, o que eu entendo de uma forma mais clara, é o caráter poético da vida, né? Acho que o que fundamenta a existência não é uma verdade, é um sentido. Então, pela arte você consegue perceber isso, de como as coisas se apresentam, né? Então é aí que é o meu fio condutor, entendeu? Que é pensar o sentido das coisas. É mais ou menos por aí que eu entendo.
Tá bom, né, gente? É uma pergunta desafiadora. Foi bem. Tentou chegar. Tentou explicar a essência de tudo aqui. Seria o contrário disso, né? Enfim. Mas nesse caminho todo que você tem, essa é uma bagagem acadêmica muito questionadora e tem toda essa cultura de rua que o break traz, né? E a gente tem a filosofia mesmo para a sociedade, ela é colocada, pelo menos atualmente, colocada em segundo ponto, né? Esse pessoal mais conservador gosta que as pessoas vão para uma área diferente, gosta que vai para uma área mais exata, que você não pense muito, ponto. E a sua formação é totalmente oposta, é para pensar, é para questionar. E você vindo com essa bagagem já das ruas, como que isso se mistura na sua luta atual? Porque você também, a gente acabou não comentando no começo, mas como você também é pré-candidato a vereador pelo PSOL. E nós estamos nessa rua, nós estamos na luta, dentro da luta na rua. Sim. E como que você está usando essa bagagem toda nessa luta? Na verdade, nossa, excelente pergunta. Mas eu venho exercitando isso. Na verdade, eu venho exercitando isso, né? Eu tô no meio desse exercício, assim. Então, porque o hip hop, ele sempre teve essa característica de não ser enquadrado, porque ele não tem um espaço para funcionar. Ele é uma manifestação espontânea de pessoas que vivem não em qualquer bairro, muitas vezes não é de qualquer cor, não é da mesma história de vida, né? São classes sociais ali que têm que ser percebidas, né, nessas manifestações. Então, assim, pro b-boy sempre foi uma luta chachão, literalmente, chão liso, por exemplo, assim, né? Ou pros grafiteiros, né? Tipo, você não tem uma tela necessária para eu poder manifestar minha arte. Normalmente eu estou fazendo num lugar que não é para aquilo, não foi feito para aquilo, né? Não tem uma utilidade necessária para a sociedade, uma manifestação, no caso. Cada pessoa pode ter a sua experiência, mas enfim, tem essa característica de ser afronta, né, de fato. Muito mais do que se ajustar, mas é de incidir no real, né? O rap nem se fala, né? Basicamente uma música de protesto. Então, assim, eu tô dizendo que você não vê, se você não entende, os meus entenderam, né? E às vezes quando não é pra você entender, é pra te criticar, pra te destruir, pra te atacar. Então, assim, eu vejo isso como uma manifestação de poder popular, de uma certa maneira. É política, né? Tudo é política, de uma certa forma. Então, não é uma política institucional, que daí vai pra sua questão de tipo como você lida com isso nesse mundo, ao que não valoriza, por exemplo, a sua qualificação, como filosofia, por exemplo. Então, para mim é a mesma coisa. Tipo, a sociedade para mim sempre ainda é um muro cinza, em grande medida, porque ela entende a formação acadêmica muito priorizada o valor do mercado de trabalho, ou seja, você tem uma qualificação profissional para exercer uma utilidade dentro de uma sociedade de mercado, né? É isso. Só que a gente também entende, em paralelo a essa necessidade de mercado, vários problemas sistêmicos da nossa sociedade que o mercado não oferece soluções a nenhum deles. Então tem valores éticos, problemas éticos, problemas sistêmicos também, como a própria educação é um problema da nossa sociedade, né, que não investe na própria educação, ou na própria, sei lá, área de conhecimento que privilegiaria um exercício crítico radical sobre a educação, que seria a filosofia, né? Então, para além do papel de humanidade, né, de você exercitar, por exemplo, faculdades e não técnicas, isso é um detalhe interessante, né? Porque a faculdade era para gerar faculdades, ou seja, capacidades, né, da pessoa de, sei lá, explorar sua liberdade, sua autonomia ou sua autenticidade, né? Então a pessoa sai com potências. Em grande medida você vê a universidade sendo tratada como um produto de mercado, onde você consome aquele curso, ganha um diploma e tem alguma técnica para ser aplicada. Tudo bem, bacana, mas se a gente pensar a educação com esse limite, a gente não está pensando em educação mais, basicamente, né? Então, eu acho que a mesma, sei lá, postura que a filosofia tem diante da sociedade, eu vejo como se fosse uma manifestação de cultura de rua, entendeu? Tipo, não tem um lugar de fato, então eu venho exercitando agir, né, da rua para a instituição, nesse sentido, entendeu?
talvez ensaiar um novo tipo de poder, né? Um novo tipo de exercício de poder. Na verdade, é o poder que já deveria estar posto, né? Que é o poder que vem das ruas e toma o poder público, né? Seria aquela palavrinha que chama, acho que é democracia, né? Você acha que seria democracia isso, mas não essa democracia que a gente entende, tipo, a democracia, né? Que tá lá no lugar, lá no Planalto, lá na prefeitura. E não chega nunca aqui no povo. Exato. Já que você falou de democracia, e democracia é importante, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, nós estivemos juntos nas passeatas na Paulista, na defesa da democracia nesses últimos domingos. Estamos vendo essa crescente do autoritarismo e eu, como líder de um movimento popular, não estaria aqui se não fosse a democracia. Eu acho que isso tem que ser dito, tem que ser posto, que nós só podemos estar expressando nossa opinião, conversando sobre isso, porque existe a democracia. Podemos discordar em alguns pontos, como o modelo da democracia que nós temos no país, visto no município onde nós temos uma Câmara com 19 cadeiras, sendo que elas não trabalham para o povo. Quem elas representam lá? O bairro onde eu moro, o bairro Fundação, não tem um representante lá há pelo menos 30 anos. Quem desses 19 vereadores que estão atualmente lá representa um povo? De que movimento eles vieram? Quem, da onde, de que rua eles são? Quando nós falamos das ruas, da onde que veio, que rua? Que rua eles têm na veia? Para além desse problema ser sistêmico no nosso país inteiro, São Caetano do Sul, se for comparado com as cidades ao redor, você tem uma crítica ainda mais pesada, que a cidade é extremamente assistencialista, sabe? Extremamente. Então, tipo, a relação que o cara tem é tipo, o que você tá precisando que o mercado não te deu aí? Você tá, entendeu? Não, e ainda como se fosse um favor, né? Tanto que já teve processos aqui sobre passar na fila do SUS, por exemplo, os caras fizeram isso, já quase todo mundo. Falando desse vereador, eu tô tentando lembrar, não lembro o nome dele. Tomou processo nisso daí. É que aqui o prefeito é pequeno, aí o vereador fica muito abaixo, eu não lembro o nome deles. Mas alguma coisa. Eu vou lembrar ainda, eu vou lembrar o nome dele. Mas enfim, ele é na fila. Na linha do que você disse mesmo, tipo, representa quem, né? Onde que tá essas pessoas? E sempre é aquela relação extremamente assistencialista. Tipo, a gente também vive essa questão delicada que a gente tem uma mínima democracia, mas ao mesmo tempo ela está sendo, tipo, ameaçada. E daí a gente tem que se posicionar para defender ela. Só que a gente vai defender ela dentro de uma estrutura que já tinha problemas, que já está carregando esses problemas. Esses problemas estruturais que a gente tem. Por exemplo, as reformas de política que compreenderiam a gente rever as campanhas, né? A gente já teve uma adaptação das últimas eleições para essa, que é os financiamentos de campanha, as coligações entre os partidos, para você, né, tentar dar uma equidade, né, dar um equilíbrio para que todos os discursos ou lutas pudessem ter o mesmo direito, né, de espaço de comunicação, para que atingisse as pessoas. E para que a gente não mantesse, mesmo a oligarquia, os mesmos grupos ricos, fazendo a manutenção de uma comunicação massiva, sempre atingindo todo mundo, e você que é do bairro, e você que é daqui da Fundação Viva, que está fazendo um movimento de bairro, vai ter tipo, uma exposição bem menor, simplesmente porque você tem menos dinheiro. Então, assim, ter um fundo público para poder financiar as campanhas seria muito interessante. Só que daí, em contrapartida, a gente tem a crise de representatividade no sentido de a gente não confiar nos atores políticos por inúmeros casos de corrupção. Daí a população se sente mal com a ideia de ela ter que entregar dinheiro público para fazer campanha de político. Daí a gente fica nesse dilema. Daí tipo assim, então, política não presta, mas ao mesmo tempo ela é melhor do que a gente tomar um golpe militar e perder um pouco que a gente tem e virar para um modo autoritarismo que ninguém vai curtir, ninguém curte. Todo mundo fica empolgado na hora de levantar o ditador, depois passa 3 anos se arrepende. Quem durar 3 anos, né? Porque tem que deixar bem claro que quem está na Fundação Viva é um movimento popular. Começa perdendo as lideranças, depois das lideranças eles vão atrás de todo mundo, viu? Tem que lembrar disso, né? Você falou da questão da verba pública, né, para financiamento de campanha. O povo não acredita que isso deva funcionar desse jeito, uma parte da população, justamente por essa questão da corrupção, né? O político ele é colocado como corrupto sempre.
Isso nada mais é do que uma manobra também uma manobra do mercado, da mídia, de colocar sempre o político como corrupto, sendo que... Quem detém o poder, né? Quem detém o poder da situação. Só que ele é o corrupto, sim. Tem político corrupto, sim. Só que ele perto do grande problema, ele ainda está aqui embaixo. Porque por trás desse político, quem colocou esse político ali, não foi só o povo. Porque o povo não pagou a campanha dele. Tem político aí que... Tem filho de político aí que a gente conhece, que a gente vê na cidade aí, filho de político aí, que gastou um absurdo numa campanha, que entrou nesse cargo aí, filho de político aí. Thiago Aurico, talvez? É esse? É esse daí? Então, gastou mais na campanha do que provavelmente vai receber de salário. A questão toda disso é que isso vai... Quem paga essas campanhas? Porque a gente tá vendo com uma campanha. A gente não tem dinheiro pra nada. Quase só tem um palavrão aqui que fica... Essa parte fica em cinza, né? Cinza. Sim. Um erro de gravação que não precisa ser editado, né? E aí, vocês estão assistindo esse pedaço aqui que tá em cinza, ali no nosso editor, tem que apresentar ele oficialmente aqui, né? A gente que é do povo, a gente já tem dinheiro para investir em campanha. A gente vai com a nossa luta, com a nossa vontade, com a nossa garra, porque nós somos isso, nós somos o povo na rua. Porque a rua é o lugar do povo, a rua é nossa. A rua é nós. Sim. Eu gosto da rua porque eu acho que a rua é um espaço muito interessante para pensar a democracia. Porque a rua ela não é sua, ela não é minha, ela é necessariamente nossa. Então ela está entre as propriedades, né? Entre os espaços de utilidade de uma sociedade de mercado. Então ela é um espaço que a gente já tem que cuidar de um modo de coletivo. Assim. Então se responsabilizar pela rua já é um primeiro passo para você se apropriar do exercício democrático. Que é um outro problema que também eu queria bater. Democracia não está em um lugar, ela não está num prédio, ela não está guardada em algum espaço. Né? Democracia é um modo de ser, é um modo de agir. Né? Um modo de você exercer o seu poder, né? A sua decisão ali enquanto um cidadão no espaço público. Democracia também não é feita a cada 2 anos não, indo na urna. Democracia é feita aqui, feita na rua. Mas é isso que eu queria qualificar, porque essas palavras que você usou, tipo, isso é luta, é da rua, da força popular para dentro da instituição para poder transformar a nossa sociedade, sei lá, comum, né? Você pensar uma reunião de condomínio, né? Você faz a reunião de condomínio para a melhor gestão daquele espaço em comum das pessoas. Então, isso é exercício democrático e isso é política. É isso que a gente deveria valorizar, entendeu? Para que a gente tire desse imaginário, em algum momento da nossa história aqui, de que a esfera política vai te salvar, porque é essa perspectiva que a gente tem. As pessoas, eu não acredito mais naquilo, eu não tenho fé, eu não acredito. Porque não é uma questão de fé, você não tem que acreditar em ninguém. Talvez esse seja o problema da política representativa. Você tem que participar de uma luta. Então não é questão de confiança, é questão de responsabilidade. Porque se eu estou lutando, eu estou num caminho. Eu estou num caminhar, num movimento. Então eu acredito em mim, da minha causa e daqueles meus iguais. Daí isso seria um exercício de política, de fato, né? E daí eu concordo com o que você falou. O sistema, no sentido das pessoas que detêm o poder, eles desestimulam todo tipo de discurso e todo tipo de ação que visa organizar forças populares. Porque é a única forma de a gente mudar questões estruturais da nossa sociedade contra os interesses das oligarquias, das pessoas que têm o povo organizado, é o povo organizado. Porque quem está no poder hoje está organizado. O Aurico, o nosso prefeito, é corrupto. Já foi cassado 2 vezes, tem mais de 40 processos. Tem que usar o supostamente corrupto para evitar processo. Me processa. Tem que usar o supostamente me processa para evitar processo. Então, assim, e ele vai fazer essa manutenção usando tudo que ele puder. Em São Caetano ele faz isso muito bem, porque todo mundo já percebeu que, por exemplo, dá ponto facultativo para funcionário público para poder participar de um comício ou de uma experiência dele. Troca. Não, ele veio aqui no bairro inaugurar um papel. Pegou um papel, veio inaugurar na lendária praça. Inaugurar um papel. Gente que nunca apareceu na fundação, nunca pisou aqui. Porque se pisasse aqui não vinha de salto alto.
Se pisasse na fundação, não vinha de salto alto. Ele veio aqui sobre o projeto da refundação, né? Ele veio trazer... Vamos falar de refundação? É isso mesmo? Você vai puxar esse assunto aqui? Não, mas só pra comentar. Vamos embora aqui, puxar a refundação aqui. Não, só foi uma experiência que eu achei bem interessante. Eu vim ver a reunião que o Auric ia dar sobre o projeto da refundação e vim aqui na fundação, óbvio. Daí, chegando na reunião, não tinha ninguém do bairro e todas as pessoas que tentaram me embarrar na porta. Tentaram me embarrar na porta. Todas as pessoas, ele mesmo que convidou. Então, assim, essa experiência aqui da fundação eu achei bem interessante, que não tinha ninguém do bairro, né? Ele veio falar sobre esse projeto. Tudo lá. Só o Rogério. Mas não fácil não deixaram entrar. E assim, instrumentalizou total, né? Ele pega os funcionários, ou pessoas até do gabinete, né? Ele junta ali nos eventos que ele quer fazer e ele fabrica a cena, né? Ele constrói uma narrativa e se perpetua no poder sempre. Só para botar um parênteses aqui, porque no comentário desse vídeo vai aparecer pelo menos umas 4 pessoas que são do bairro falando eu tava lá, mas tava lá do lado errado, né? Tava lá do lado errado. Não tá. Se tivesse lado certo, você teria sido lembrado agora. Vamos lá, pode continuar. Então, e assim, eu acho que E agora ainda nessa defesa que a gente está tendo da democracia, nessa luta antifascista, as ruas ganham novamente força, né? Tudo bem que eu acho que tem muitas pessoas também frustradas de quando 2013 teve manifestações de rua e muitas pessoas se sentiram talvez traídas ou manipuladas para... 20 centavos que viraram uma ditadura maluca. Mas eu acho que assim, a história está em movimento sempre, né? Também não quer dizer que a nossa omissão, ela também pode trazer tranquilidade de que as coisas vão melhorar, né? Acho que é a luta que determina isso. E agora, assim, a rua, mais do que nunca, tipo, é o espaço onde a gente consegue ensaiar essa organização de poder popular, né? Então, apesar da pandemia, né, que a gente entende que isso é uma preocupação, até quase um contrassenso, né, a gente se colocar em risco, só que, em contrapartida, a própria pandemia também revela a incompetência que a gente está tendo do poder público, que exerceu um genocídio na sua falta de responsabilidade. Mas quantos não tiveram que sangrar pela democracia? A gente está se colocando em risco, a gente sabe os riscos que estamos correndo, Sim. Mas é muito mais arriscado a gente perder a democracia do que nossa saúde agora. Sim. Logicamente, você que tem problemas de saúde, você que tem alguma comorbidade, você que não pode se arriscar, fique em casa, mantenha-se dentro de casa se protegendo. Mesmo reabrir o comércio, ignore isso, continue em quarentena, fique em casa, distanciamento social. Deixa que nós estamos na luta, estamos representando você. Sim. Eu acho que... Se eu usar essa palavra, eu vou pegar ela agora. Qual delas? A representatividade. Opa, que a gente criticou. A gente criticou, mas estamos fazendo isso. Então, mas é isso, porque parte do que a gente quer transformar no social é nós também. Lembra daquela minha fala estranha sobre hermenêutica e fenomenologia? Que não tem tanta diferença? Porque é estrutural. É como esses problemas estruturais da sociedade de comportamentos, né, e valores, como o racismo, o machismo, homofobia, xenofobia. Não é a questão de você identificar a pessoa e falar assim, olha lá, você cometeu erro, você... Muitas vezes é interessante até por pessoas que são quase que inalcançáveis, é legal você fazer aquele exposed, em alguma medida isso faz sentido. Mas isso não pode ser o limite dessa transformação, né, dessa luta, né, de transformar o real. Porque a gente participa disso. Então, assim, essa representatividade, a gente poderia repensar ela. Porque, de fato, a gente não vai representar o outro, que a gente vai cair na mesma chave de que a pessoa tem que confiar na gente ou apostar. Então, assim, como você, por exemplo, o exercício da Fundação Viva, que é uma associação de moradores aqui do bairro, você não representa os moradores, porque tem uma organização social onde as pessoas têm voz ativa para poder deliberar dentro da estrutura. Exatamente. Então, talvez uma palavra que seria mais interessante seria porta-voz, porque você dá passagem a uma demanda popular. Exatamente. Tanto porque se você não for isso... Funciona como uma assembleia. É tudo Exato. discutido, é tudo formalizado, e aí nós levamos o que é discutido e formalizado para frente. Sim. Daí, nesse sentido, quando tá uma luta lá, postulada, não dá para 100 pessoas ocuparem um espaço. Daí você tá meio que representando, ok, mas para desvencilhar com essa história
Tipo... É que é diferente a representação de do poder público, que é onde eles deveriam, a democracia representativa, que é o modelo atual, onde eles não representam uma população, e sim conglomerados, empresas, e a si próprios, principalmente a si próprios, é diferente de uma representação popular, onde a população ela decide, ela delibera uma luta, e aí, por questões atualmente sanitárias, não há como levar tipo, todo mundo que participa dessa luta colocado dentro de um ambiente fechado e arriscar a saúde de todo mundo, é impossível. Tanto que a primeira medida, nós na Fundação Viva, a primeira medida que tomamos foi essa, tipo, cancela as reuniões durante esse período de quarentena, que a gente tinha reuniões quinzenais. Cancela as reuniões, reunião da diretoria é online, só reuniões online para decidir pontos. Aqueles que nós continuamos com ações, uma mão lava a outra, que por acaso o Saesa está tirando, a mando de quem? Fica a pergunta, vamos lembrar sempre. Nós fomos botar as máscaras nas estátuas da cidade, que por acaso tiraram também, menos de uma, tem estátua com máscara ainda. Anda em São Caetano que você vai achar. Vocês não acharam todas as máscaras, prefeitura. Parece que não estão trabalhando tão bem assim na vigilância. Mas assim, nós nos arriscamos mais. Porque nós achamos que essa luta não pode parar. Porque fica muito cômodo. É o mesmo caso da Paulista. Fica muito cômodo nós estarmos em casa e eles estarem na rua, ocupando esse espaço democrático para fazer as barbáries dele. No caso nacional, querendo acabar com a democracia. No caso municipal, torrando dinheiro público com qualquer coisa. Sim. Se a gente ficar trancado em casa e não se arriscar, eles vão lá e ocupam. E tem uma coisa que também agrava, porque tipo, a administração da crise da pandemia, do coronavírus, eu tenho que falar o nome do vírus, não é necessidade, né? Mas assim, o que agrava mais... É necessário, que é bom lembrar, porque tem gente tirando os kits nossos de uma lava outra para fingir que não existe coronavírus. Então é sempre bom lembrar. Eu acho que o que agrava mais nessa gestão de combate à pandemia é de que ela já está sendo incompetente e ela já gerou um genocídio que está em andamento. É que a gente não tem capacidade, sei lá, emocional de poder perceber isso, assim, de sensível de poder, talvez, sofrer essas perdas de vida. A gente não consegue, a gente fica meio que atordoado. Então, assim, mesmo que a gente não se arrisque, eventualmente, a fazer uma manifestação na rua para lutar em defesa da democracia e contra o desmando desse governo, a gente já tá morrendo, entendeu? Já tá acontecendo a pior coisa possível. Porque, assim, é uma gestão que, tipo, atacou contra a democracia no sentido de que você não conseguiu nem manter um ministro da saúde dentro da pandemia, né? Então, assim, você não tá respeitando isso, você tá querendo tirar uma pessoa por um motivo ideológico e colocando em risco a vida das pessoas. Na minha percepção, eu já nem acho que esse governo Bolsonaro ele coloque em risco a vida das pessoas. Eu acho que é um projeto de necropolítica mesmo. Ele conta com a morte. Eu não consigo achar que a pessoa seja, sei lá, ingênua ao ponto de achar que isso é uma estupidez ou uma burrice. Para mim é um projeto. É um projeto que beneficia algumas pessoas. Então, assim, literalmente, a morte de pessoas em estado de vulnerabilidade favorece determinados grupos da nossa sociedade. Não, e traz isso na esfera federal. Traz para o municipal. Enquanto um está com a necropolítica, querendo a morte das pessoas, nós temos no municipal a gentrificação da cidade. A elitização da cidade, querendo expulsar os mais pobres. E aí voltamos a falar do refundação. Sim. Aqui na fundação a gente sofrendo com assalto, sofrendo com as enchentes, que foram grandes problemas. Vem a proposta de construir piscinões aqui, que desvaloriza a casa dos moradores, fora as obras, que são casas antigas. Se o caminhão passando aqui na rua já vibra tudo e racha a casa, quando começarem a cavar esse buraco do piscinão? Fora o valor também. O valor que vai lá para baixo, porque você tem 2 esgotos a céu aberto. Você tá deixando... Fala em altear a Avenida do Estado. A Avenida do Estado, para equiparar com São Paulo,
Você quer dizer, tem pontos da fundação que é levantar 2 metros de altura. Então, se manter essa ordem, fazer um muro de 2 metros de altura para impedir o rio de transbordar. Mas calma aí, vai levantar a ponte da Ibitirama, a ponte da Ceará, da Francisco Matarazzo, a ponte lá do Carrefour, vai levantar 2 metros de altura também? Porque se você levantar 2 metros de altura o muro, mas não levantar a ponte, calma aí, gente, né? Mas uma coisa que eu queria parabenizar vocês é que vocês conseguiram trazer consequência a uma luta organizada. Porque de qualquer maneira, vai haver um projeto, vai haver uma obra, com vários problemas dos quais você está citando até agora, inclusive o de superfaturamento. Que com certeza vai existir. Então, assim, mas de qualquer forma, sei lá... Foi uma resposta, foi uma resposta. Então, isso que eu acho que é fundamental para a gente ficar exercitando a democracia de fato, né? Porque eu acho que seria um exercício de poder que a gente não trabalharia como normalmente esses políticos trabalham, que é um projeto de conquista. É um poder no sentido de eu tomar para mim. É assim que eles normalmente trabalham na lógica. Então, nesse exercício de poder que a gente está tentando construir, é um poder de caminhada, né? De lado a lado, de desdobramento de uma luta. E daí você vai acumulando. Porque, sendo bem franco, se qualquer 50, 60 pessoas organizadas consegue pautar qualquer município. Sempre. Qualquer município você pauta. Se você precisa, de novo, mobilizar e parar e falar assim, não, estão superfaturando aqui, ou esse modelo do projeto não é adequado, e conseguir transformar essa organização em manifestações físicas, assim, né? Ou, enfim, ou até por meios legais, mas de qualquer maneira, que seja popular, você consegue colecionar consequências e vitórias. Daí é o horizonte que eu imagino, pra gente sair daquele sonho de messiânico, de que um político ou um salvador venha para te salvar, e entre nesse horizonte de que se nos organizamos e levamos essa pauta e perseguimos ela, a gente sempre tem consequências. E é isso que mostra a diferença do que eu penso da democracia representativa. A democracia representativa que eles têm que eles não representam ninguém e assumem o poder, tomam o poder de assalto e ficam lá anos e anos, do que o povo trabalhar e tem alguém lá para trabalhar para o povo de verdade. Alguém lá que seja uma expressão dessa luta. A ordem de grandeza é diferente, né? Exatamente. Não é o vereador, prefeito ou governador lá em cima e as pessoas dando demanda. Não. É ao contrário. Né? Na verdade, aqui vem a demanda e você só faz o seu papel dentro da estrutura. E dá vazão a essa demanda. A gente vê pelo movimento da taxa do lixo, que até tem aqui, uns cartazinhos da época do carnaval, onde foram 30 mil assinaturas para acabar com a taxa do lixo e foram ignorados pelos vereadores. Vereador que mudou de voto depois, mas ser vereador eleito com 590 votos, tem poder para colocar quantos projetos de lei quiser. 30 mil pessoas assinaram um projeto de lei só que foi ignorado. 30 mil pessoas elegeram o atual pequeno prefeito. 30 mil pessoas elegem o prefeito de São Caetano. Sim. Essa é a diferença que nós temos hoje. Um vereador com 590 votos vale mais do que 30 mil pessoas, 30 mil cidadãos. E esse é o grande problema da cidade, dessa democracia que está posta hoje. Lógico que isso é um debate que será feito por esferas maiores, que tem que conversar no melhor jeito de representação, só que tem que ser democracia. A alternativa a essa democracia posta não é ditadura. Não é ditadura. A alternativa a essa democracia que está posta tem que ser democracia também. Ditadura não ajuda o povo. Ditadura some com pensamentos opostos. Numa ditadura, você não poderia discordar de mim, nem eu de você. É uma democracia participativa, né? Mais participativa, né? Nesse sentido. Claro. É só analisar pelo horário da Câmara. O horário da Câmara é 5h30 da tarde. O trabalhador de São Caetano São Caetano que poucos trabalham dentro da cidade. Você sai 5 horas da tarde de São Paulo, você chega em São Caetano 5h30 da tarde para ver a Câmara, você não vai. Um outro ponto também que eu acho interessante ressaltar é que
para além dessa condição que a gente tem de esperança, né, de que alguém faça justiça por nós, de alguma maneira, por outro lado também tem uma sensação de falta de poder mesmo, né? A pessoa fala, pô, eu vou engajar nessa luta, mas e se eu não conseguir? Se eu não conseguir, né, tipo, afetar essa estrutura? Porque sempre foi assim, né? Como que eu vou acreditar que agora essa vai ser frase diferente, é horrível. Essa frase é horrível. E daí né? você fica naquela Conformismo. posição de tipo, como que eu faço para sobreviver nesse encaixe, nesse molde? Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque é um poder instituído muito fascinante, que é da comunicação. Por exemplo, você citou o abaixo-assinado feito sobre a taxa do lixo, né? Contra a taxa do lixo. E daí, como que ela não teve eficiência? Provavelmente, muitas dessas pessoas que engajaram e que votaram vão ficar, pô, fiquei meio frustrada. Tipo, pô, não teve tanta consequência assim. Tudo. Mas, assim, esse é o engano, porque a repercussão disso na mídia, ou você continuar com essa pauta, você vai construindo uma narrativa onde vai ficando tão claro que o poder público está sendo irresponsável, que isso não dá para se arrastar muito tempo. Não dá para se arrastar muito tempo e o povo, no final, conquista suas demandas. A questão é quanto você dura na luta. Né? É quanto você fica ali. E na questão das imagens é o seguinte, que eu quero voltar para o valor das ruas. Mais ainda do que qualquer intimação ou qualquer aposta no sistema jurídico, que está dentro dessa estrutura de uma democracia promíscua, assim, com os poderes especulativos, de mercado, enfim. Então, o poder que a gente tem de pautar um município, pautar um estado, em ocupar as ruas e realizar sua demanda, é absurdo. É absurdo. O resultado, ele sempre é tipo, o mais imediato possível, entendeu? Porque o prefeito, ele começa o prefeito, o governador, não importa a figura, ela fica marcada com essa publicidade, que é o trunfo que ela tinha no começo da campanha, que é o valor para poder se comunicar com várias pessoas. Então, assim, o poder que a gente tem de pautar a mídia por uma manifestação popular de rua é um trunfo que a população sempre vai ter, enquanto uma democracia, né? Então, o que fica de lição aqui, gente, ocupem as ruas. Saiam às ruas, lutem pelos seus direitos, dê asa às suas lutas. Achem um lugar para lutar, algum lugar que te acolha. Ficar em casa reclamando ou ficar fazendo textão na internet também, isso não vai resolver, gente. Tem que se aglutinar, tem que participar de uma luta social, fazer a sua parte dentro da democracia, fazer o seu papel como cidadão. É só assim que você vai construir uma democracia melhor, é só assim que você vai construir uma sociedade melhor. É indo à luta. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Foi. Então, Foi um prazer. Muito legal. Rick, valeu. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. É a primeira entrevista que a gente faz pessoalmente aqui. E eu gostei desse formato novo, porque a gente pode tomar uma cervejinha, bater um papo honesto. Sim. Vai aparecer erro de gravação aqui, que o Lino vai deixar. E eu acho que ficou muito mais realista. Foi bom, acho que foi bom. Gostei. Então, e a gente tem aqui a câmera 1 e temos aqui a câmera 2, que é muito mais legal. E a vocês que assistiram, muito obrigado por terem chegado até aqui também. Curtam, compartilhem, assinem o canal e principalmente, sejam a mudança. É nóis, tamo junto. Valeu, pessoal! O mundo é diferente da ponte